Eu estou satisfeita com a forma com que eu hoje lido com o dinheiro? Oi, gente! Se você me acompanha nas redes, você está começando a perceber um movimento. Eu estou falando um pouquinho de finanças. E aí, às vezes fica um pouquinho complicado, mas você é psicóloga, você é gestora, você fala de desenvolvimento humano, também de... Então, como é isso? Gente, quando a gente fala de desenvolvimento humano, nós temos que investigar os diversos processos que fazem o humano também não desenvolver. E hoje, no nosso contemporâneo, as coisas que mais acontecem, os problemas que eu mais escuto no consultório, são problemas relacionados, em primeiro lugar, relacionamentos afetivos, sempre, pelo menos na minha experiência. Mas bem perto desse problema afetivo, o segundo grande problema é problema financeiro. E daí vão desdobrando em outros movimentos, como problema familiar e por aí vai. Esquemas, né, de escolher profissão, isso também acontece. Então, o que eu tenho feito é entendido os processos que eu escuto no consultório, as coisas que eu também escuto quando eu estou fazendo as capacitações, os grupos, e trazendo o que mais aparece. Então, eu espero que esse conteúdo seja legal para você que está me assistindo. Então, bora lá! Hoje eu vou falar de dinheiro, processo financeiro. E essa questão é uma questão que eu estou muito longe de querer resolver, mas eu vou vir aqui com o olhar do processo de autossabotagem, porque eu acho que pode ser útil para você como uma dica rápida e prática. Não sou especialista em finanças, não tenho nenhuma formação para isso, mas aqui a gente está falando do ser humano. Então, a primeira coisa que eu consigo perceber que acontece quando as pessoas são muito desorganizadas financeiramente, o primeiro problema a ser resolvido é organização. Então, eu sou desorganizado, eu estou endividado. E o que isso remete? Bom, se eu estou desorganizado, se eu estou com problemas financeiros e endividamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no contrário. Se há desorganização, eu preciso pensar em organizar. Ah, mas aí a gente vai cair em algumas armadilhas também. Eu mesma comprei alguns livros práticos para desenvolvimento financeiro, para dar uma lida no que o pessoal está falando e saber o que questionar, para saber o que vamos trazer aqui. Então, tanto esse livro da Natalia Arcuri, que é um livro de guia prático, quanto esse aqui, ó, do Primo Rico, que são bem populares aqui no Brasil, eles têm uma dinâmica de construção bem parecida. Então, o que eles tratam primeiro? Eles tratam de que a pessoa precisa anotar tudo, anotar o que gasta e anotar o que ganha. Então, isso parece fácil. Quer ver? Nesse livro azul aqui, da Natalia Arcuri, ela fala que em 33 dias a gente consegue mudar essa visão de um antes e de um depois. Inclusive, ela esteve na frente de um reality show para poder provar que isso acontece. Bom, acontece ou não acontece? Pode acontecer, mas não é comum. E por quê? Porque, gente, as pessoas não têm organização financeira, não é porque elas não estão afim, não. É porque falta na gente cultura financeira. Principalmente se você vem de uma casa, de um lar, de uma educação, que isso não era falado, isso não era articulado dentro da família. No meu caso, eu não tive uma boa formação financeira. Eu via o meu pai controlando muito, tentando controlar, né? Ele não conseguia controlar, mas eu lembro que ele pegava um monte de papel grandão assim, dobrava e ficava um negócio fino assim, que ele colocava débito e crédito. Então, ele anotava tudo por semana, tudo que ele tinha comprado, tudo que ele tinha gastado, e eu via o meu pai ali horas, horas, horas. A cara dele era sempre de uma pessoa muito preocupada. Eu também via minha mãe fazendo muito esforço para melhorar a nossa condição. Então, minha mãe era costureira, ela fazia doce para fora, ela fazia bala de coco que tinha que fazer assim, ó, na mão. Quem conhece o processo sabe que é difícil. O meu pai era funcionário público da prefeitura e ele também ia nas fazendas para buscar queijo Minas, doce, goiabada cascão, feijão
né, colhido na roça. Então, ele vivia fazendo um esforço para complementar a renda. Pai de 3 filhos, todos 3 na escola, escola particular. Não foi nada fácil para o meu pai e para minha mãe. E eu olhei e vivi essa experiência, né, na minha infância. Então, para mim, controlar dinheiro era uma penitência, porque eu lembro até hoje da imagem do meu pai ali, horas, e não conseguindo chegar, porque eu não via resultados bons naquilo, porque eu também não tinha que ver, eu era muito pequena. Mas ele estava sempre com uma cara preocupada. Então, gente, essa foi a minha concepção de dinheiro. Eu via os meus pais trabalhando muito e eu via que era sempre muito apertado, né? Vez ou outra a gente levava bilhetinho, né, da escola para casa, e hoje eu sei que era porque estava atrasado, né? Então são coisas que vieram na minha concepção, na concepção do que é finanças para mim, de como que o dinheiro rolou, né? Então, qual é o conceito que eu acabei de falar? Ai, sacrifício. A minha história é completamente diferente de uma pessoa que veio de um lar financeiro, por exemplo, com um pai concursado, que tinha segurança, todo mês sabia que ia cair aquele dinheiro inteiro, que ia dar conta de fazer tudo. É diferente. A minha condição da relação com o dinheiro vai ser diferente de uma pessoa que teve menos aperto ou presenciou menos aperto financeiro. E isso também tem um ponto positivo. Me fez me movimentar mais, me fez não acreditar que seria fácil. Eu nunca olhei o sacrifício como uma coisa muito difícil, para mim fazia parte da minha história. Então, o que a gente quer colocar aqui nesse vídeo agora é que você puxe a sua história. Puxa a sua história. Como que foi a sua história com relação a dinheiro? Você teve uma educação de controle? Ou extremo controle, que é outra coisa muito ruim, todos os extremos são ruins? Ou se você teve uma educação de muita fartura e depois vê como é que vai ficar? Qual que é a sua história financeira? Aqui nesse vídeo eu contei para você um pedacinho de como é a concepção de finanças dentro da minha memória inclusive afetiva. E o que isso implicou na minha vida? Então, dinheiro é difícil, dinheiro é sacrifício, ter dinheiro não é para qualquer um. Por mais que você trabalhe, você vai trabalhar, mas nunca vai ter. Olha, são coisas que não é que as pessoas tenham falado isso pra gente, é que a gente vai vendo a dinâmica, a gente vai assistindo. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui nesse vídeo é que você olhar para o seu dinheiro e lidar com o seu dinheiro não tem muito a ver com planilha, com metodologia, com anotações, mas tem também a ver com isso. Só que para dar certo, você tem que somar a parte da sua história, como você lida com dinheiro, como o exemplo chegou até você, a questões das ferramentas oferecidas. E aí, não importa muito qual que é a sequência metodológica que você vai seguir. Porque se você entender a sua relação com o dinheiro e reescrever o que você quer a respeito da sua vida no seu aqui e agora, qualquer método vai funcionar. Então essa é uma ótima notícia. E como que você vai fazer isso? Primeiro passo nesse vídeo que eu quero te pedir para fazer é: lembre-se de como foi a sua relação com o dinheiro, como foi a sua educação, como você assistiu as pessoas utilizando o dinheiro, e saiba que você irá reproduzir isso de maneira consciente ou inconsciente. E aí é uma outra questão, uma vírgula que eu quero colocar aqui para você. Se você não reproduzir exatamente o modelo, o que pode acontecer? A gente pode fazer exatamente ao contrário. Porque pode ter gerado algum trauma. E aí você fica com aversão daquilo que você viveu e também, por trauma, pode desenvolver o exato oposto. E aí, quando a gente está falando de trauma, o exato oposto vai ter o quê, gente? Exagero. Então, quando a gente fala de saúde psíquica relacionada a hoje, o que eu estou falando, a finanças, a primeira coisa que eu preciso fazer é:
como é a minha relação com o dinheiro? Como foi os exemplos que eu vivi, que eu tive na minha vida, que formaram quem eu sou? E a outra pergunta é: eu gosto disso? Eu estou satisfeita com a forma com que eu hoje lido com o dinheiro? Então, se a sua resposta for sim, beleza, continua fazendo, se informe, faça cursos para você renovar o seu conhecimento, aumentar a sua expertise, porque você não está fora desse lugar. E se a sua resposta for não, eu não gosto da forma que eu me relaciono com o dinheiro, bom, aí você me acompanha aqui também, porque como eu tive que transformar essa visão sobre dinheiro e estou em plena transformação, porque o desenvolvimento humano ele é vitalício, ele está em diversas fases da nossa vida. Vem comigo, vamos aprender um pouco não sobre finanças, mas sobre a perspectiva do ser humano lidando com um grande desafio que é saber lidar com o dinheiro. Então, bem-vindos, até o próximo vídeo.